Bem, professor, tudo bem? Sou o Enziazete e hoje eu vou explicar aqui os exercícios que você solicitou da lista de AC. O primeiro exercício é o exercício 14 da lista 1, o qual pede para eu criar um sistema que vai informar o X1 e o X2 de Bhaskara. Bem, primeiramente, eu solicito aqui para informar o valor de A, B e C, né? E para isso eu usei a fórmula float input digit A, float input digit B, float input digit C. Assim o sistema vai ter acesso a esses valores e vai poder desenvolver a primeira fórmula aqui, que é para descobrir o delta, que eu denominei como y nessa função. Bem, o y é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e tendo o valor de y, que é delta, assim vai ser possível calcular a raiz de 1 e raiz de 2, que na verdade é o x1 e x2. A raiz 1, que é o x1, né, é menos b mais raiz de delta, que eu usei elevado a meio para denominar raiz, sobre 2a. E raiz de 2, que é menos b menos raiz de delta, sobre 2a. Aqui, então, o sistema vai printar, né, vai mostrar no programa o resultado de x1, que eu coloquei x1 entre parênteses aqui para mostrar isso no programador, e o valor de raiz de 1 aqui, vírgula raiz 1, porque é o valor que eu quero que apareça, e print x2, raiz de 2, porque raiz de 2 é o valor que eu quero que apareça no programa. O segundo exercício é o exercício 1, a lista 2, o qual pede para eu informar o salário de uma pessoa e assim ver quanto que ela tem que pagar de imposto de renda. Primeiramente, eu defini aqui IRPF salário, né, SAL, eu usei como definição de salário, 2 pontos, para tudo isso daqui ficar dentro do IRPF. Por quê? Porque eu posso colocar diversos valores e para cada valor é um tipo de imposto. Por isso eu usei o IF e o else if, né, que é abreviado por ELIF. O IF, então, primeiramente, se o salário for inferior a 1.499,15, o imposto a ser pago é zero. Caso o sistema leia o salário e ele não bate nesse valor, ele vai pular para a etapa de baixo. É o LIF, se o salário estiver entre 1.499,16 e 2.246,75, o imposto a ser pago é este daqui. Caso o salário não se enquadre em nenhuma dessas duas, ele vai passar para a terceira opção, que é o ELIF. Se o salário for maior que 2.246,65 e menor que 2.295,70, o imposto a ser pago é este aqui. Caso o salário não esteja entre nenhuma das outras opções, ele vai passar para cá. Então, ele vai ler aqui, se o salário for maior que 2.995,70 e menor que 3.743,19, o imposto a ser pago é de 22,5%, menos R$ 505. E caso nenhum valor, o valor do salário não esteja enquadrado em nenhum desses valores que eu citei anteriormente, é o else, que é qualquer outro valor acima de 3.743,19. E o imposto vai ser este aqui a ser pago. Então, eu coloquei aqui o return imp, né? Imp é o imposto que ele vai me retornar, para eu saber esse valor. É o valor que eu quero saber depois de toda essa função aqui. Então, eu coloco aqui S igual a float input de seu salário, para saber o salário que para a pessoa informar o salário. Então, esse S vai passar por todo o sistema, pois aqui eu denominei que imposto é igual a IRPF entre parênteses S, né? Então, S é igual ao salário. E depois eu peço para o sistema printar o imposto, né? Que eu defini aqui, imposto é igual a RPFS. Eu peço para ele printar para a pessoa poder saber quanto ela tem que pagar de imposto de acordo com a sua renda. Aqui o terceiro exercício é o exercício 2 da lista 3, o qual pede para eu fazer uma tabuada, né? Informando um número, ele vai dar a tabuada desse número de 1 a 10. Primeiramente, eu coloco aqui para a pessoa informar o N, que é o número, só que eu quero o número inteiro. Eu não permito aqui ser um valor flutuante, tem que ser um número inteiro. Então, int, entre parênteses, input, digite o número. Assim, eu defino aqui também, eu quero que a multiplicação seja zero, ela vai iniciar zero, certo? Eu já vou explicar o porquê. O for e in range eu uso aqui, porque n é o valor que tudo vai se iniciar, n vezes 10 é até onde eu quero
que esse sistema vá, né? Então, eu quero ter a tabuada do 10. E N, esse terceiro N aqui, é para denominar de quantas em quantas casas, né, esse valor vai avançar, quanto que eu tenho que somar, a diferença de um número para o outro, certo? Eu coloco aqui 2 pontos para tudo ficar dentro dessa função. Multiplicação é igual a multiplicação mais N. Então, eu coloco aqui isso por quê? Porque a multiplicação inicialmente é 0. Então, a primeira multiplicação, né, o primeiro valor que é vezes 1, então é 0, multiplicação é igual a multiplicação que é 0, mais N, vamos supor que é 5, então N vezes 1 é igual, que no caso é 5, 5. Então, vai para o segundo, que é o N vezes 2. Então, a multiplicação anteriormente é 5. Aí ele vai ler aqui, 5 é igual, N vezes 2, na verdade, é igual a multiplicação, que no caso é 5, mais N, que também é 5, então 5 vezes 2 é igual a 10, e assim sucessivamente. É que eu coloco para ele printar o multi, né, que eu denominei como multiplicação, para ele dar o valor. Então ele vai dar o valor do N vezes 1 até o N vezes 10. Segundo a lista 4, eu criei uma lista, a qual eu denominei de num, e aqui K, que são as posições, eu igualei a 0. Aqui eu criei um sistema de repetição usando for e in range 10, pois eu quero que esse sistema se repita 10 vezes, e eu quero que esse sistema seja para a pessoa inserir um número, e usei aqui o append para o número que for inserido entrar para a lista. Então aqui eu criei um outro for para passar por cada elemento, né, que foi inserido, e através do if aqui poder verificar qual que é o elemento com o número mais elevado que está dentro dessa lista. Então aqui eu igualei o maior à posição para printar a posição desse elemento. Bem, aqui no exercício 10 da lista 5, primeiramente eu criei um dicionário, o qual eu denominei de info, e aqui uma sequência de repetição for e in range 5, pois eu quero que essa sequência repita 5 vezes. A sequência qual eu quero que se repita é para a pessoa inserir o nome, a idade, o sexo e a altura de cada pessoa. Então, eu peço aqui para printar o info, que é o dicionário que eu indiquei. Aqui eu igualei a soma 0, pois agora eu vou calcular a média da altura. Nesse for aqui que eu usei para criar a média, é interessante que eu usei o len, justamente para ele dividir pelo número de elementos que tem no dicionário de altura, pelo número de pessoas, que no caso é 5. E aqui eu criei outro for para calcular a variância e o desvio padrão, e aqui eu também usei o len justamente para dividir pelo número de informações que tem aqui. E aqui eu fiz um print da média, a variância e o desvio padrão da altura das pessoas. Bem, aqui no exercício 9 da lista 6, como eu vou ter que usar uma matriz, primeiramente eu importei a biblioteca NumPy do computador aqui para o Python e defini uma função para validar CPFs. Primeiramente aqui eu usei algumas estruturas de verificação, de condição, na verdade. Aqui eu usei o len para ele usar o número de CPFs que foram inseridos. Se for diferente de 11, vai retornar falso. Se o CPF for 11 menos 1, também vai retornar falso. E aqui eu criei uma estrutura de for 911, for in range 9,11. E aqui criei uma formulazinha igual o Ministério da Fazenda usa para verificar se o CPF é válido ou não. Se o CPF for diferente do CPF que eu inseri aqui, se o dígito for diferente, ele vai retornar falso. Caso não se enquadre em nenhuma dessas condições que eu propus, vai retornar como verdadeiro. Então, portanto, aqui eu criei uma matriz 511, como foi solicitado no exercício, e uma estrutura de repetição for pessoa em range 5, pois eu quero que essa estrutura se repita 5 vezes, para adicionar 5 CPFs. Se o CPF passar na validação que foi definida aqui no CPF Validate, vai printar como válido. Caso contrário, eu coloquei aqui o else para isso, vai printar como inválido. For dígito in range len CPF, aqui eu deixei para a resposta ser feita em matriz da pessoa, e a matriz da pessoa é igual ao CPF dígito